por um lado, no noticiário é chuva, aí, em outro lado, a gente já vai citar neve na Argentina, outros problemas de muito calor, e aí tem também mais um item no meio desse balaio de preocupações, né, professor, que são as queimadas. O número de queimadas, mas veja só, caiu em 2025, no ano passado. Foram 12 milhões de hectares, 30% abaixo da média histórica, mas esse cenário pode mudar por causa da chegada do El Niño. Professor Pedro Cortes, nosso analista, eu dei bom dia, mas não apresentei adequadamente. O senhor, professor, mas todo mundo já te conhece, né? Mas nosso analista de clima e meio ambiente. Mas diante da emergência dos fatos, né? Pois é, a gente já foi aqui falando logo sobre o Rio Grande do Sul. Por qual motivo o El Niño pode fazer com que esse dado de redução de queimadas mude, professor? Então, veja, só repassando mais uma vez, quando o El Niño ele se estabelece, ele já está entre nós, né? Nós temos um excesso de chuvas na região sul, que é o que a gente está verificando agora, e também temos um aumento da seca, da estiagem na região norte e nordeste. Então, com isso, especialmente diante dessa intensidade do El Niño, são prospectadas, está sendo prospectada uma seca muito severa na região norte, com redução significativa do nível dos rios ao longo dos próximos meses, e isso faz com que a floresta, que é uma floresta tropical úmida, ela perca essa umidade em boa parte, e isso a torna mais propensa a focos de incêndio, às queimadas. Então, existe a necessidade de redobrar a fiscalização, o acompanhamento, o trabalho das equipes de campo, no sentido de debelar rapidamente focos de incêndio, o que é bastante complicado na Amazônia por conta da dificuldade de locomoção, tendo em vista que boa parte da locomoção ocorre por meio fluvial, então os rios vão estar prejudicados, esse combate pode ser prejudicado, mas é fundamental que esse empenho ele seja redobrado no sentido de minimizar a ocorrência de queimadas, porque a floresta, infelizmente, vai estar mais propícia a isso ao longo dos próximos meses. E quais são as alternativas a este cenário, professor? Para onde é que a gente corre? O que a gente faz? É o aumento da fiscalização, mas também tem uma coisa bastante interessante. A Polícia Federal ela vem trabalhando ao longo dos últimos anos. Veja, o desmatamento, muitas vezes, ele está relacionado à exploração ilegal de madeira. Primeiro, são retiradas as grandes árvores que têm um valor econômico significativo e depois se coloca fogo para aproveitar aquilo para alguma finalidade, como, por exemplo, criação ilegal de gado ou plantios ilegais, ou seja, grilagem. A Polícia Federal ela vem rastreando ao longo dos últimos anos a rota do dinheiro ligado à exploração ilegal de madeira, que inclusive é uma das reclamações do governo americano, dizendo que essa madeira ilegalmente extraída, ela concorre com produtores de madeira nos Estados Unidos. Então, a Polícia Federal ela vem fazendo esse rastreamento no sentido de identificar esses grandes grupos de exploração ilegal de madeira e também tentando coibir a ação desses grupos. Então, a ação se dá basicamente em dois campos, seguindo o dinheiro, a rota do dinheiro, para mapear quais são esses grupos e também em atividades de campo, tentando minimizar as ocorrências de queimadas, tentando debelar esses focos o mais rapidamente possível. Professor Pedro Cortes explicando para a gente aqui esses efeitos. Professor, obrigada, hein? Toda vez que o senhor está aqui, a gente aprende muito. E aprender sobre o meio ambiente, né, nos faz... Com certeza. Fico gratificado. Melhores seres humanos. Mas o senhor já volta, Eu viu? volto. Aguenta que a gente já volta com o professor Pedro Cortes. Deixa eu caminhar aqui até o telão e mostrar para vocês aqui o nosso mapa. Outros locais do planeta têm havido também problemas. Europa aparecendo aqui, minha gente, mostrando para vocês o território francês aqui. Na França, ao menos 400 moradores tiveram que sair de casa por causa da mesma coisa que a gente estava falando aqui com o professor, incêndio. Aqui é um incêndio florestal, ou vários, né? Milhares de casas ficaram sem energia por causa disso. Autoridades informaram que 1.100 bombeiros passaram a noite inteira tentando apagar o fogo. E aqui, vocês estão vendo a proximidade da casa com os focos de incêndio? Apesar das temperaturas altas, os ventos devem facilitar o combate às chamas, menos mal. A Europa é o continente que aquece mais rápido em todo o planeta. Cientistas afirmam que as mudanças climáticas causadas pela ação humana aumentam a intensidade
das ondas de calor, inacreditável essa imagem, hein? Olha isso aqui, aumentam a intensidade das ondas de calor, das secas e dos incêndios florestais. Aqui na França, a gente tem queimadas, incêndios florestais, mas quando a gente chega aqui para a nossa América e chega no território de los argentinos, vocês vão ver a imagem. Aqui aparecendo a Argentina para vocês, em Mendoza, minha gente, tem uma nevasca. Vocês vão ver aí na imagem. Provocou a retirada de quase 50 pessoas da região. Olha aqui como é que está a situação. Claro, é inverno, seria uma cena habitual, né? Mas é uma nevasca. Imagens da Agência Federal de Emergência mostram os moradores deixando o local de carro, como vocês estão vendo aí. Um carro, inclusive, com uma circulação diferente, né? Um pneu diferente, rodas. Tem aquela estrutura parecida com o que a gente vê num trator. Alimentos foram fornecidos aos trabalhadores de transporte que ficaram presos por causa do mau tempo. Autoridades rodoviárias trabalham, portanto, para retirar a neve das estradas. Em algumas áreas, o acúmulo de gelo atingiu 3 metros. Gineu, tem 1,70, praticamente o dobro da minha altura, o acúmulo de gelo. A nevasca começou na semana passada e continua em algumas áreas. O clima deve seguir instável até o início de agosto. Tá bom? Essas são as imagens da Argentina.